Então, boa noite, oficial, a todos e todas aí presentes. Nossa reunião de RSA rolando aí. Nossa última reunião do ano, jornada 3 terminando. Eu espero que estejam bem aí, descansados essa noitezinha aí, meio friazinha no estado do Paraná, né? Aquele invernico de quase dezembro, né? Olá, Rosângela. Olá, Angelita. Então vamos dar início à nossa reuniãozinha aí. O nosso chat já coloquei os nossos slides de hoje. O slide número 1 ele vai justamente lembrar que nós estamos na reunião 10 da nossa terceira jornada, que é compartilhamento e feedback. Nosso slide 2 ele vai trabalhar o seguinte, que estar presente é importantíssimo, mas é fundamental, é essencial também nós temos nosso fiel escudeiro, o computador, para os compartilhamentos. Daqui a pouco vocês poderem compartilhar a tela para poder. Agenda do dia, objetivos, cronograma, finalizando mais uma jornada, check-out, avaliação da jornada, compartilhamento, síntese final. Objetivos da reunião de hoje. Paula, você pode ler para nós? Posso sim. Chegamos ao último desafio dessa jornada 3 de 2025. E para o encontro de hoje temos os seguintes objetivos: refletir sobre os aprendizados construídos ao longo da jornada, valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica, inspirar novas construções a partir das experiências dos colegas, transformando a aprendizagem dos estudantes. Isso mesmo. Aí abrindo nossa última chavinha, olha só, 10ª chavinha, compartilhamento e feed. E finalizando mais uma jornada. Foram 10 encontros, onde conseguimos uma ponte com o universo do Minecraft. No início, talvez tenhamos nos sentido desafiados diante de tantos recursos, conceitos, estratégias e metodologias a explorar. Entretanto, ao longo desses meses, cada um de nós se tornou um construtor, coletando e empilhando novas ideias, estratégias e reflexões. A cada reunião, um novo bloco foi adicionado, formando uma estrutura de conhecimento, uma construção de conhecimento, que hoje se ergue sólido e cheio de possibilidades para transformar nossas salas de aula e nossas pastas. Para dar início à nossa reflexão, nosso acolhimento, tem essa tela aqui, onde eu vou compartilhar com vocês, e vocês vão colocar ali no digite aqui, uma pequena frase ou palavra que represente, em síntese, como foi essa jornada para vocês, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui. Olá, Priscila. Então, olha, 5 minutos para vocês. Tudo bem? 5 minutos para vocês compartilharem, então, esse material aí com a gente, tá bom? Fica em silêncio enquanto vocês fazem o trabalho.
Foi os 5 minutos, colegas. Tá? Fechou. Agora eu vou escolher alguns. 3 para compartilhar as ideias, pelo menos. E quem quiser mais também pode falar, claro. Vou pegar o do Unité, tá? São números aleatórios. Então vou pegar primeiro o número 2. Vanderlia e conhecimento. 2. Gesiel, és tu agora. Fale um pouquinho aí sobre o porquê. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Zé. Então, professor, eu coloquei ali novos conhecimentos, porque eu realmente aprendi muita coisa. Eu não sabia do notebook LM, né, que eu achei muito interessante. Então, assim, eu acho que novos conhecimentos pode ser o notebook LM, daí aquele do glossário. Então, assim, eu vejo assim que esses cursos, para quando a gente quer aprender, assim, ele tem muita coisa boa, né? E eu coloquei ali aperfeiçoamento dos antigos. Por exemplo, o Gemini. Eu não sabia que o Gemini tinha todas aqueles canvas e, sabe, os gems. Então, para mim foi bastante novidade, assim, eu gostei né, e com certeza ano que vem, se tiver de novo Red IA, eu quero fazer de novo para ver se tem mais alguma coisa diferente. É isso. Show, Gesiel. Show, como sempre, show. Obrigadão pela participação. O 5 agora, vamos ver quem que é o 5. Josiane, compartilhe com a gente. Eu coloquei essa frase considerando que muitas vezes a gente reclama, né, das nossas propostas prontas, de aulas prontas, né, que não vem tão bem formatado, que não é adequado. Então, eu acho que tudo que a gente aprendeu, pelo menos tudo que eu aprendi nesse curso, é uma forma uma chance de libertação, né? Da gente conseguir se libertar dessa mesmice, algo que facilita muitas vezes o nosso dia a dia, mas que às vezes não tem uma riqueza de detalhe e coisas que nos ajudam, né? Com uma facilidade. Do mesmo jeito que o Gesiel falou, o laboratório, o notebook LM, para mim, foi fantástico. Eu não conhecia também, já tinha visto como uma ferramenta nova, mas nunca tinha usado. Então, é praticidade e coisas que a gente vai conhecendo e que vai melhorando a nossa prática diária em sala de aula e precisa treinar mais, precisa mexer mais. Eu acho que isso, sempre as oportunidades dentro dos REDs, eu acho que é muito interessante por ter essas práticas, essa inovação, que às vezes a gente sente falta dentro das nossas aulas. Maravilhosa contribuição, Josiane. Nossa, que show. Você pensou justamente fora da caixa. Eu nunca pensei por esse lado, assim, todos os compartilhamentos. Como é bom conversar com pessoas inteligentes, assim, que pensam fora da caixa. Legal, uma chance de libertação, verdade. Só penso muitas vezes que vai ficar escravo da ferramenta e você falou justamente ao contrário. Nossa, maravilhoso. Gisele, você queria falar algo? Pode falar. Não, professor, eu acho que esses cursos de formação devia ser tipo assim, sabe? Tipo assim, oferecer, vamos estudar só o Canvas naquele curso, as 10 aulas só o Canvas. E daí aprender a criar várias coisas. É igual ao Notebook LM, a gente não teve tantas aulas assim, mas devia ter uma aula assim, tipo as 10 aulas do curso. Começa no básico e você vai criando cada vez mais coisas diferentes. Eu acho que é isso que eu sinto falta nos formadores, sabe? Tipo assim, vamos lá, vamos estudar hoje só, né? Nem que seja Google É tudo muito apresentações. rápido, né, Gesiel? É tudo muito Eu rápido. acho que devia, assim, sabe aquela coisa assim de você sugar até aprender tudo, entendeu? Daí cada coisinha assim, porque tem, né? Vamos ser sinceros, dá para montar um monte de aula só com aquilo, né? Daqui a pouco vai ter o formulário de checkout. Coloquem essas sugestões aí. Espero que o pessoal ouça todas as boas ideias que vocês têm, né? Realmente é interessante a gente fala, né? As ferramentas já são variadas, né? O que foi feito nas jornadas anteriores, na primeira jornada, por exemplo, foi destrinchado tudo que tinha lá para fazer relacionado ao Canvas lá. E daí, na segunda jornada, a gente diversificou as ferramentas. Então, diferentes formas, né, de se pensar, mas realmente pensando nas diferentes formas que vai se construindo conhecimento. Agora, eu vou pegar o número 10 agora. Vamos ver quem que é o 10. E
tô lendo, né, claro. Ih, não tenho 10, então vai pro 12. Vai dizer que não tem 12, parou no 10. Ah, não, vou ter que voltar, então vou voltar pro 8. Deixa eu ver quem que é o 8. Odineia. Sou eu. Eu escolhi aprendizado, porque também, como o professor falou, aprendi muitas coisas, repassei tudo que aprendi e ainda tenho curiosidade no notebook LM, quero pesquisar mais, quero também nessa área mais coisas, porque eu achei que foi muito pouco, foi pouquíssimo nessa área, né? Então também fiquei curiosa. Então foi aprendizado mesmo, muito aprendizado. Show, gente. Excelente contribuição de vocês. Parabéns, parabéns. Show de bola, hein? Agora vamos em frente, então. Vamos em frente. Alguém mais quer compartilhar, gente? Não? Então vamos em frente. Então agora nós estamos neste slide. Nós paramos aqui. E nós estávamos conversando sobre nosso acolhimento do nosso último encontro. Jingle Bell, Jingle Bell. O slide número 9, ele vai retratar justamente a 7. O slide número 8 vai falar sobre o check-out e avaliação da jornada. Parabéns por completar a jornada 3. Estamos ao fim como concluintes. Foram muitas construções, desafios superados e blocos de conhecimento colocados juntos. Agora é hora de fazer um inventário. Revisitar os aprendizados que mineramos lá no check-in, refletir sobre os blocos que mais fortaleceram na prática e seu feed, check-out, ao final da jornada. Para isso serão 5 minutos também. Eu vou compartilhar com vocês aqui o, o link e daí vocês vão ter 5 minutos para responder. Tá bom? Qualquer dúvida, à sua disposição.
Gente, deu tempo? Deu certinho? Podemos ir em frente agora? Vai em frente. E agora é a hora do compartilhamento. Chegou a hora de mostrar as construções que vocês fizeram, as construções e conhecimentos. Tudo que foi construído ao longo dessa jornada. Mostre sua implementação, destacando as estratégias, caminhos trilhados e desafios superados. Use espaço para compartilhar experiências e criações, suas práticas, refletir sobre as experiências dos demais colegas no GECraft, explorar novas possibilidades de inovação para a nossa prática educativa. Os combinados. Cursista, faz o checklist dos nossos combinados. Vocês têm 3 minutos para apresentar, seguir o roteiro da missão, tá? Respeitando sintaticamente o nosso tempo, mas fazer uma boa apresentação, claro. Compartilhar sua criação com o pessoal via o Google Apresentações. Cada um compartilha a sua apresentação. E a turma? Bem, eles vão usar o chat para mandar elogios e perguntas, observar atentamente as construções dos colegas, registrar no feed a planilha compartilhada, já está preenchida ali por... Eu já preenchi. Quem não tinha preenchido, eu preenchi a planilha. Evitar comparações entre as construções apresentadas e participar da missão nos momentos indicados. Então, a planilha, ela está apresentada para vocês aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Tá aqui a compartilhada para vocês virem fazendo os feeds e tudo mais, né? Referentes a um encontro. Então, ó, a sequência é aquela ali, que vocês podem ver ali. Johnny, Simone, Paula, Gesiel, Priscila, Angelita, Vanderly, Josiane, Rosângela. É quem vai apresentar hoje, tá? E daí segue a sequência, ó. Até a Nicole. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Paula, pode falar. Eu sei que ali dizia para apresentar lá do Google Apresentações, mas eu posso apresentar, que eu fiz um storybook pela Gemini, eu posso apresentar por lá, porque daí tem o áudio, tudo bonitinho? Pode, tranquilamente, como você achar melhor. As produções de vocês que veriam. A gestão é de vocês. Então tá bom. Tudo bem? E é o ideal que vocês compartilhem, mas se tiver tipo problema de compartilhar, só compartilhar com a gente aí, que o problema a gente tenta solucionar, tá bom? Então começamos pelo Johnny. Johnny, és tu? Oi, professor, boa noite. Está conseguindo me ouvir bem, professor? Colegas também? Ninguém está me ouvindo? Sim, eu ouvi normal. Deixa eu tirar aqui, tranquilo. Só pelo computador, então. Eu vou fazer a apresentação aqui pelo Google Apresentações, então, né? Aí a minha apresentação. Vamos direto lá para o que interessa, que é o nosso final aqui, né, professor? Evidências. Aqui. Síntese da apresentação. Então, aqui é a minha síntese da apresentação, né? Escola Estadual Cristo Redentor, resumo da implementação. Momentos relevantes e resultados. Então, assim, professor e colegas, eu fiz uma apresentação para mim, para os meus colegas aqui. Eu vim empolgado, comentando já na sala dos professores sobre o curso de IA e recomendando para eles estar fazendo o formadores de IA, importante para a prática pedagógica deles, e várias ferramentas para a gente estar utilizando na nossa sala de aula e saindo daquela rotina cotidiana escolar que a gente é acostumado, né? E poder também estar se atualizando. Então, o que eu fiz? Eu fiz um pequeno curso aí para contextualizar com os meus colegas de escola as ferramentas que a gente tinha aprendido. Então, a gente trabalhou com eles ali introdução ao Gemini, criação de agência e o uso do Storybook. Primeiro, eu fiz um levantamento para conversar com eles sobre qual que era o conhecimento deles sobre tecnologias
E em seguida fizemos a elaboração de materiais com exemplos práticos. No início da reunião fiz um acolhimento com eles, com essa conversa inicial sobre inteligência artificial, sobre os prompts de comando, a importância da inteligência artificial na educação, que ela não vem para substituir o professor, mas sim para apoiar o professor no trabalho dele, e é mais uma ferramenta muito importante para o nosso cotidiano escolar. Então, aqui estava fazendo essa explicação para meus colegas, lá enquanto o colega meu fotografava. A gente fez primeiro a prática do Gemini, os professores testaram os prompts simples, né? Alguns prompts de comando, que eu pedi para eles testarem ali, criar um texto, criar uma figura, criar um pequeno plano de aula de 10 minutos com o conteúdo da aula que cada um desenvolve, trabalha, né? Então, houve esse primeiro momento de aproximação, e no seguimento eles fizeram a apresentação desses resultados deles ali. A gente fez uma pequena apresentação, a gente estava usando o Data Show lá na sala de vídeo, e eles conseguiam fazer, então, essa apresentação do que eles produziram. Aí a gente partiu para a criação e os usos do Gens. Então, eu expliquei para eles o que era o Gens, que é uma ferramenta ali de atalho, que você deixa pré-programada para você utilizar para fazer as aulas, para fazer as suas atividades. Mostrei a minha ferramenta do Gens, eu utilizo ela para fazer o feedback com os professores após a observação em sala de aula. Eu apenas coloco as minhas considerações ali no Gens, e ele já gera automaticamente o que eu tenho que falar para o professor, como falar, já me dá um feedback em sanduíche lá, prontinho. Aí depois, a parte mais divertida, que o pessoal adorou, os storybooks, né? Quando a gente tinha pedido previamente para eles, né, professor? Para eles trazerem fotos do filho, da neta, do neto ali, para estar utilizando nessa atividade. Então a gente criou ali pequenas histórias no storybook, eles colocaram a foto do filho, a foto do neto lá, e eles ficaram apaixonados. Aqui vocês podem ver aqui na apresentação, essa senhora de cabelinho curto, a dona Lúcia. Ela é inspetora aqui na escola, uma funcionária readaptada. Ela antes era da cozinha e agora ela cuida da parte de atendimento dos alunos ali, manda recado quando o aluno não vem, cuida dos atrasados. E ela está fascinada pelas tecnologias. Ela criou uma história com a família dela, levou uma foto da família e criou uma pequena história da família que ela fez ali. Ela se divertiu muito e gostou. E já também mostrou outros projetos que ela fez em casa depois. Essa é uma história assim que é uma parte que valeu a pena. Aí aqui, aqui o meu storybook, né? Então, só para terminar aqui, não sei quanto tempo falta, professor, deve estar quase no final dos meus 3, né? Eu fiz aqui um storybook sobre o reino do Vini, né? O reino do Vini é uma história de um menino que dorme com o pai e a mãe, e o pai quer que ele vai dormir no quarto dele. Mas ele não está se convencendo. Aí eu criei um storybook, mostrei pro meu menino, ele adorou a historinha, então, e eu mostrei storybook para eles criar o deles lá a partir da minha história. Então, os objetivos foram que eu propus ali, que era a utilização do Gens e a criação do storybook que eu consegui. Os professores adquiriram uma segurança inicial no uso da inteligência artificial e reconheceram o potencial pedagógico da ferramenta, além de produzir o material do Gens do storybook. Eu acho que, acima de tudo, poder ter compartilhado com meus colegas ali, eu estava com 8, 9 colegas naquele dia, foi muito interessante, e eles repassaram já na sala dos professores, a minha próxima turma vai ser um pouquinho maior. Já estou com uns 15 nomes lá em cima da minha mesa que querem fazer, que não fizeram e depois se arrependeram. Mas foi isso, então, meu projeto de implementação. Então, eu fiz com os meus colegas, com os professores e alguns funcionários que a gente tem lá na Escola Estadual Cristo Redentor, aqui no Núcleo 2 Vizinhos, Paraná. Beleza, professor? Parabéns e obrigado pelo tempo que o senhor se dedicou a nós. Que legal, Johnny, linda produção, nossa, compartilhamento, né, em várias etapas ali, foi uma piscina intensa ali, nossa, linda produção, quanto que o pessoal, né, aprendeu e com certeza, como que eles gostaram do storybook, legal, tua oficina, sendo bem didática ali, mostrando o pessoal engajado ali, nossa, muito legal, parabéns, ficou bem legal, muito bom, muito bom. Já coloquei minha reclamação lá, que eu quero, para os próximos formadores, eu quero mais na área da área que a gente se inscreveu, e menos formador de ensino médio inovador, não sei o quê, não sei o quê. Isso aí a gente vê em todas as reuniões que a gente tem com o núcleo de educação, não precisamos estar trabalhando os formadores. Acho que meus colegas concordam comigo, né? Eu tivemos 3 dias ali que repetiu o que a gente sempre está vendo na escola. O pessoal, falta vagas às vezes em redes, e o pessoal dissemina, daí é bom, né? Sempre bom esse tipo
de coisa. Gente, agora és tu, Simone, justamente. Deixa eu roubar meu fone aqui, que eu não estou ouvindo vocês agora. Está me ouvindo? Positivo. Então tá, eu parei de ouvir vocês aqui, mas meu fone que deu problema. Bom, eu trabalho no Núcleo Regional de Educação, né? Aí o meu projeto de implementação foi com a equipe pedagógica e com os técnicos da CRTE. Então, eu também sou assessora de comunicação lá do Núcleo, e um dos problemas que eu tenho em relação à comunicação é solicitar os dados para fazer uma matéria, para fazer um vídeo, dos técnicos que desenvolveram algum evento, e eles têm dificuldade de me passar essas informações. Então, nós trabalhamos o notebook LM, né, com esse objetivo, em primeiro lugar, só que depois a gente acabou só trabalhando com o que eles precisavam, e não mais como meu objetivo principal, também nem colocando muito na implementação. Mas a ideia principal era essa, que eles conseguissem utilizar a ferramenta de IA para colocar todos os documentos ali e gerar um resumo para facilitar para eles me enviar essas informações para eu escrever sobre um evento ou sobre algo que tivesse que divulgar, desde edital, tudo, no site ou nas redes sociais do Núcleo. Então, a equipe, eles são 22 pessoas, né, o CRT é mais 2, e ele só tinha 2 pessoas que conheciam o notebook LM, que são formadores, por isso que eles conheciam, os demais não. Então, assim, conforme você vai explicando um pouquinho da ferramenta, todo mundo vai conseguindo já perceber como utilizar no dia a dia, né? Então, você depositar ali vários documentos e gerar vários tipos de documentos, de relatórios, então, atendeu bastante a necessidade dos técnicos em si. Claro que a gente não teve, assim, muito tempo, claro que sempre uma porcentagem, por exemplo, acho que uns 7, 8 ali, que usaram durante o mês, né, sempre está perguntando, tirando algumas dúvidas. Mas o objetivo principal foi isso, foi atender uma necessidade deles, né, minha principalmente, né, que seria com a comunicação, e apresentando a ferramenta, eles conseguiram identificar como eles poderiam estar utilizando no dia a dia deles. Então, foi mostrado todo. Então, a gente acabou não trabalhando com outras ferramentas, ficou só com o notebook LM mesmo, tá? Então, mostrou toda a funcionalidade deles, os recursos, como utilizar, e o prompt em si, porque eles têm muita dificuldade de usar a inteligência artificial, não só qualquer tipo de inteligência artificial, lá a gente usa muito o chat, né? Usam bastante o chat, mas a dificuldade maior de todos os técnicos é de fazer os prompts. Então, assim, na hora do notebook LM, a principal dúvida deles era em relação sempre ao prompt. Como fazer um prompt legal, como fazer um prompt que traga as informações que eu desejo. Então, a gente demonstrou na prática ali alguns prompts, os recursos, eles fizeram algumas atividades. Primeiro, a gente fez uma atividade, cada um tinha já um evento que foi realizado este ano, eu pedi para buscar um evento específico e trazer as informações para mim, e outro foi eles atender uma necessidade deles, né? Daí cada um criou um documento de acordo com o que estava precisando ali para a sua pasta. Então, teve diversos resultados diferentes. Tá? Travou aqui. Agora foi, acho que passou. Eu nem fui lendo aqui, gente, fui falando, nem fui lendo aqui o que estava falando. Então, aqui estão os resultados alcançados. Então, eles conseguiram perceber o quanto a IA pode auxiliar no trabalho, no dia a dia deles. Então, todo mundo ficou assim, com os olhos vibrantes, como utilizar a IA no dia a dia deles, tá? Então, a agilidade de gerar aqueles documentos, os mapas, os relatórios, então isso impressionou bastante. Então, eu tinha o pessoal do PMA, que estava com vários relatórios que tinham que ser gerados, que tinham que ser feitos agora para o final do ano, então ela já está usando bastante o notebook LM, a melhoria na organização das demandas internas deles, de cada técnico, né?
muito legal, porque assim, a participação colaborativa da equipe. Então, cada um tinha uma ideia, eu consegui gerar isso, o meu mapa ficou assim, o relatório que eu consegui fazer. Então, eles trocaram bastante figurinhas ali. Foi um momento muito legal ali, de participação de toda a equipe. E, principalmente, a percepção do potencial da ferramenta de IA, né? Então, assim, a gente acabou falando um pouquinho ali do chat, né? A gente aqui é mais o Gemini, mas a gente falou um pouquinho do chat lá, dos prompts e do notebook LM. Então, esse foi o resultado alcançado ali pela equipe. Então, eu acredito que eles vão estar utilizando bastante. Nesse finalzinho de ano tem bastante gente usando. Eu acho que no início de 2026, os demais vão estar utilizando, já sabe que existe, né? Então, vai ficar facilitando, e está facilitando o meu trabalho. Eles já conseguiram fazer ali, nós estamos fazendo uma revista para o núcleo, e aí dessa revista eu pedi para que cada técnico escolhesse três eventos principais da sua pasta, para me mandar algumas informações para que a gente colocasse na revista. Eles estão utilizando também ali o notebook LM, estão colocando todos os documentos lá para lembrar o que foi feito, o que não foi feito, o que dá para fazer um resumo geral de cada pasta. Foi isso, a implementação. Muito boa essa implementação, tanto que atendeu, né, como foi falado ali anteriormente, o alcance que tem, né, quantas pessoas, qual a amplitude que tem no trabalho desse, né, e é legal porque está totalmente vinculado ao que estava sendo necessário naquele momento. Então, show de bola, com certeza dá para ver ali que teve excelentes resultados, com certeza. Muito bom mesmo. Agora é vez da Paula. Então, gente, eu devo dar o braço a torcer, que eu me surpreendi com esse formadores, né? É bom que ainda a gente se surpreende para o lado bom da história, né? E que eu quebrei um pouco das barreiras que eu tinha com a tal da inteligência artificial. Não quebrei todas ainda, porque ainda tem muita coisa que me confunde. Mas já acaba sendo um pouquinho melhor. Aí, eu não vou apresentar lá pelo meu Google Apresentação, pela minha planilha, porque eu acabei não conseguindo baixar, e mesmo para baixar aqui da Gemini, ela não baixa com o som. E eu achei que ficou bem interessante esse storybook que ela criou aqui, porque eu sou professora de biologia e eu pedi para ela criar um storybook sobre STs, né? E no prompt eu coloquei que era para aluno de ensino médio, que eu queria que fosse de uma forma bem explicativa e engraçada. E aí eu vou colocar um pedacinho aqui do que ela gerou para vocês verem. Os Penetras da Festa, um guia engraçado e sério para as ISTS. Oi pessoal, sou a Isadora, e hoje vamos falar sobre o assunto mais importante e às vezes mais embaraçoso do ensino médio, as ISTS. Infecções sexualmente transmissíveis. Pense nelas como uns penetras da festa indesejados. O nosso objetivo? Conhecer os penetras e, mais importante, como garantir que a porta esteja sempre fechada. Os penetras da festa vêm em 3 tipos principais: os vírus malandros, que se instalam e ficam, as bactérias barulhentas, que causam confusão mas são expulsáveis, e os protozoários patetas. Eles usam várias desculpas para entrar, mas o jeito é sempre o mesmo: contato de mucosa com mucosa ou fluidos. Sem uma barreira, a passagem é livre, e a festa deles começa no seu corpo. E quem é o segurança mais eficaz da porta? Apresento-vos o Capitão Látex. A camisinha, interna ou externa, é a nossa tecnologia de barreira mais testada. É o escudo supremo. Ele não só previne a gravidez, mas também, e o mais crucial,
bloqueia a passagem de 99% dos penetras. O segredo? Usar sempre, do início ao fim. Capitão Látex não é um chapéu, é uma armadura completa. Ele deve ser colocado antes de qualquer contato e estar no tamanho certo. O truque dos penetras é a negligência. Ah, é só um pouquinho, eu confio. Lembre-se, não é sobre confiança na pessoa, mas sobre confiança no método. É uma barreira física que não tem como falhar se usada corretamente. Mas e se o Capitão Látex não estiver lá, ou for usado incorretamente? Os penetras entram. E o mais traiçoeiro é que muitos deles são invasores silenciosos. Quase 80% das ISTS não apresentam sintomas visíveis imediatamente. Por isso, mesmo que pareça tudo bem, a única certeza vem da ciência. Se o penetras forem as bactérias barulhentas, como gonorreia e clamídia. E aí, gente, eu passei para eles, né? Mostrei o exemplo, porque eles estão me apresentando, vão começar a me apresentar os trabalhos, e um dos temas é as ISTs. E hoje em dia a gente tem que estar se cuidando em tudo, né? O que a gente fala, o que a gente mostra, para não acabar sendo mal interpretada e acabar, né, tendo que provar lá que focinho de porco não é tomada. E para evitar, né, todo o BO que isso aí pode dar, até os alunos, quando eu mostrei para eles, eu falei, ó, veja aqui o que eu fiz no meu curso lá, minha tarefa, né? Aí eles falaram assim, nossa, professora, quem te viu e quem te vê, né? No começo do ano você estava toda brabona aí, falando mal da inteligência artificial, e agora você está mostrando para nós como que usa. Falei, pois é, as pessoas mudam de opinião. Falei, isso é uma coisa boa, tá? Vocês não podem levar por esse lado. E aí, assim, eu me surpreendi bastante, né? Não vou deixar ela falar tudo ali, porque tem 12 páginas o storybook que ela fez, mas trouxe, assim, de uma forma bem divertida, né? Um conteúdo que, teoricamente, eles deveriam estar carecas de saber já, mas que sempre é bom a gente dar uma reforçada, né? E não traz aquela coisa que eu antigamente era super favorável, que era o tratamento de choque, de mostrar aquelas fotinhos bem bonitinhas, né? Das ISTs lá, e traz assim uma coisa mais leve, um assunto tão complicado, tão antigo e tão atual, né? Que merece sempre o cuidado de todo mundo aí. Então é isso, gente. Eu não coloquei foto lá na minha planilha, porque a Anta aqui esqueceu de fotografar quando eu mostrei para os alunos, né? E eles não começaram a me apresentar ainda. Mas foi esse conteúdo que eu fui printando ali as páginas do livro e montei um arquivo para colocar lá na minha apresentação lá no meu class. Tá bom? Show de bola, Paulo. Excelente produção. Não, muito legal essa tua mudança de paradigma. Não, nem bem ao céu, nem bem ao inferno, né? Eu também. Aqui nós discutimos sobre inteligência artificial, sobre ela generativa e os pontos positivos, mas com certeza, eu otimamente tenho que ficar brigando com o aluno, mas isso não só por causa da inteligência artificial. Qualquer ferramenta digital, se usada de forma inadequada, sempre tem uns espertinhos. Hoje eu estava trabalhando com um criador de moléculas 3D. A Márcia vai entender, o Movil. Eles me sabotam. Eu digo para eles desenharem a molécula, eles vão lá e colocam o nome da molécula. Daí é sem graça. Tem que desenhar a função lá. Eles sempre querem sabotar. Por que eles sempre querem sabotar? Mas voltando ali na tua apresentação, ficou muito rica, é legal a forma interessante como você conduziu o assunto, como diz você, uma forma leve, descontraída, mas isso foi por causa do teu prompt, não por causa da ferramenta, mas do teu domínio da ferramenta. Ficou muito legal a tua produção, que legal que isso refletiu nos estudantes, e que bom se um estudante já se conscientizou de uma maneira mais adequada acerca do tema, já valeu a pena. Que show. Muito legal, Paulo. Parabéns. Agora é vez do Gesiel. Angelita, pode falar?
Professora, eu tenho uma pergunta sobre os feedbacks ali. A gente tem alguém específico que nós vamos dar feedback? Ali eu vou preenchendo ali a planilha e já coloco ali do lado, ali, tá? Professor, 3 minutos? Pode passar um pouco. Pode passar, não tem problema, Gisele. Estamos no tempo. Então eu vou meio. Eu ia pegar a síntese, mas é que eu quero dar uma justificativa. Então aqui eu sou o professor Gesiel, né? Então eu sou da cidade de Castro e eu trabalho atualmente no Colégio Estadual Amanda Carneiro, né? Então eu escolhi uma turma para implementar, uma turma de 9º ano, professor, porque eu tenho recomposição, eu tenho matemática com eles e, ó, então eu criei um jogo, né? Que teve uma das aulas aí que a gente teve com o senhor, que foi sobre criar jogos pelo Gemini, né? Usando lá usando o Gemini. Então, por que deixa eu ter aqui o prompt. E por que eu escolhi o 9º ano? Então, é uma turma, assim, muito competitiva, sabe? Então, e eu vivo tentando mostrar para eles, sabe? Porque eu falei para eles, vocês estão usando a inteligência artificial de maneira errada. É que eles usam no Khan Academy, eles usam para resolver quizzes. Eu falei, gente do céu, vocês não estão aprendendo nada com isso, né? Então, daí eu peguei essa turma, porque é uma turma das mais agitadas que eu tenho, a mais bagunceira eles. Então, assim, eu queria mostrar para eles que não é só resolver problemas que inteligência artificial serve, né? Então, o objetivo era utilizar o jogo como uma forma dinâmica de verificar se os alunos compreenderam o conteúdo equações de 2º grau. Então, eu vou pular lá para as evidências. Então, aqui é o jogo. Então, o que eu fiz? Eu criei o jogo e coloquei o link lá no Google Classroom, e daí eu falei para eles que eu ia dar uma nota para eles, que assim que eles terminassem, que eles tirassem o print e anexassem lá, que daí eu dava uma nota depois para eles, né? Então, assim, aqui são algumas evidências, os meus alunos fazendo no laboratório de informática. Então, foi no dia 11 de novembro que eu implementei. Então, aqui são mais alguns alunos. Então, assim, ó, a implementação. Então, a atividade ela foi aplicada 2 aulas após a explicação do conteúdo. Então, os alunos eles já tinham estudado a equação do 2º grau, né, por 6 aulas, e eu usei esse jogo também para tipo, como uma avaliação e para eles, tipo, uma autoavaliação também, né. Então, eu falei para eles, olha, testem vocês, porque o jogo é cronometrado tudo, e vejam o quanto vocês estão dominando o conteúdo, né. Então, assim, então eu postei no Classroom, eles tinham que tirar print e enviar para mim o resultado. Então, no laboratório, eu expliquei um pouco, né, que eu falei que não queria que usasse o Google Lens para resolver nada, nem que eles fossem mal. Eu falei, o objetivo não é esse. Então, eu gostei, porque a atividade, assim, ela tinha um quê de competitividade, né? E você sabe que os alunos, ultimamente, eles são competitivos, né? Então, eu vejo, assim, que quando eu uso, tipo, quizzes no Pico de Maestria, esse tipo de coisa, os alunos, ele tem aquela coisa de disputar quem ganha, né? Então, eu achei que foi uma boa. E eu expliquei para eles que aquele jogo, eu tinha feito ele em 5 minutos, né? Eu falei, olha, turma, quanto mais vocês dominarem a inteligência artificial, é melhor, né? Eu falei, olha só, esse jogo aí parece simples, mas pensa comigo, né? O quanto quem domina a inteligência artificial pode criar, né? Não só o jogo, que foi uma coisa simples, né? Então, assim, eu notei que o jogo ele tornou a aula mais dinâmica e ajudou na revisão e aumentou o engajamento da turma, né? Então, assim, os resultados alcançados, eu coloquei que o engajamento e participação dos alunos, então a turma ela colaborou, daí cada vez eu passava olhando o que eles estavam fazendo, então eu vi que eles não usaram o Google Lens, e elas participaram assim, né, porque eu procuro também sempre criar jogos, mas eu nunca usei o Gemini para criar jogo, entendeu? Então, para mim, por isso que eu falo, eu aprendi muito nesse curso, espero que ano que vem faça de novo. Então, assim, eu gostei da parte de ser cronometrado o tempo dos alunos. A avaliação e a motivação, eu acredito que o fato de valer nota sempre, infelizmente os alunos ainda são movidos por nota, né?
Tanto é que a gente fechou nota, eu vejo por mim agora, fechei nota, estou tendo um problema com os alunos que eu fechei nota. Então, assim, eles são movidos à nota, né? Então, a atividade, eu acredito que ela superou as expectativas, né? Então, para mim, teve um excelente aproveitamento. Então, os alunos, assim, eles ficaram mais interessados e acabou que nessa aula também eu ensinei eles a criar infográficos sobre qualquer conteúdo, né? Então, assim, eu acho que o Gemini em si é que é pouco explorado, né? A gente sempre fala do chat GPT, mas o Gemini a gente não, né? A gente ainda tem aquela coisa, eu vejo pelos professores, a maioria não domina tanto o Gemini, vai mais o chat GPT. Então, eu falei para eles, larga um pouco do Gemini como o Google, né? Googlezão que eu falei. Tenta aprender coisas mais diferentes, que vocês vão ver que vocês vão achar mais interessante, né? Assim, igual o storytelling, eu mostrei para eles storytelling que a gente tinha criado, professor. Eles acharam o máximo, né? Então, assim, algum dia eu espero, sinceramente, fazer como a professora fez antes ali, tá? Então, a minha implementação foi essa. Foi bem simples, prof. Que show, Gisele. Imagine que simples que nada. É legal que, justamente, às vezes a turma mais agitada, como diz você, às vezes é a que mais produz, né? É legal que você foi justamente moldando eles, ensinando para eles desde o ensino fundamental, chegando no ensino médio, que é importante eles conhecerem, que é importante. Hoje em dia não tem como fugir da inteligência artificial. Então não tem como fugir. Então, ficar só discutindo, nossa, mas você não deve usar a inteligência artificial. Não adianta. É algo que você vai estar gastando saliva. Mas não, você fez o ideal. Igual o professor, tava o Canva, né? Eu não sabia do Gemini do Canva, eu gostei daquilo lá demais. Uhum. Eu estava ensinando uma professora de geografia, só para o senhor ver. Assim, eu falei, olha, dá para você mandar ele criar um infográfico de qualquer coisa, né? E daí o que aconteceu? Ela criou lá, e eu falei, ele fica tipo um resumo, e tem todas as informações, né? No caso dela, assim, ela estava falando sobre a Europa, tudo. E ela achou o máximo, assim, porque ela falou que ela não sabia também daquela parte lá do Canva, sabe? Porque eu nunca entrei naquela parte, na verdade. Eu comecei a entrar porque depois que eu vi aqui no curso tudo. Então, para mim, só aquilo já valeu a pena o curso, entendeu, professor? Coisa que a gente não saberia se não participasse, entende? E quando nós fizemos aquela dinâmica que vocês fizeram hoje, de compartilhamento ali de introdução, eu coloquei compartilhando ideias, compartilhamento de ideias. O que eu penso que seria essa jornada para mim, que eu também, conversando com vocês, trocando ideia com vocês, trocando ideia com os colegas formadores, é um aprendizado constante, é muito legal. Hoje, por exemplo, e é legal conversar com pessoas inteligentes como vocês, né? Que nem agora, tu esperar várias respostas, mas não a resposta que a Josiane meteu ali, né? Tão interessante, e é muito legal você conversando sobre quanto que é legal ver isso dentro dos profissionais de educação. Às vezes as coisas podem não estar as mais maravilhosas do mundo, mas estamos aí lutando, estamos fazendo com que os estudantes modifiquem seu pensamento, fazendo eles produzirem, eles criarem, para os níveis mais elevados da taxonomia. Então, com certeza, isso que é legal, isso que vale a pena, sabe? Muito legal ouvir vocês aí. Agora é hora de... Vamos lá, depois da Paula, do Josiel. Priscila, és tu. Boa noite. Vou apresentar aqui, então. Então, eu trabalho no núcleo, né, no Núcleo Regional de Educação de Guarapuava, e eu atuo como tutora de formação de 3 temas do Formadores em Ação. Sou tutora de formação de 3 temas, de língua inglesa, da trilha de língua inglesa e do tema de fluência, desenvolvendo a fluência da língua inglesa. Esses 3 temas, eles trabalham de forma articulada com a plataforma Inglês Professor. Então, os cursistas que fazem os professores que fazem esses temas, eles precisam fazer como parte das atividades aulas na plataforma Inglês Professor. E depois que a gente trabalhou aqui com o Notebook LM,
eu fiquei, assim, bastante impressionada com as possibilidades, né, que esse recurso nos traz, e passei a usar esse recurso para estudar para as aulas que eu faço, né, que eu, como tutora, também preciso realizar essas aulas. Então, para fazer essas aulas com os professores estrangeiros. Então, eu comecei a articular os dois recursos. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês entenderem, vou mostrar aqui tentar mostrar aqui a plataforma para vocês compreenderem como que eu passei a estudar. Então, lá na plataforma, aqui na plataforma, a gente tem várias atividades que a gente pode realizar antes de marcar a aula com o professor estrangeiro. E uma delas é assistir o vídeo, e aí marcar esse vídeo. Aqui no vídeo tem um plano de aula. Então, marcar esse plano de aula para conversar com o professor sobre esse plano de aula. E isso nos dá bastante suporte, porque as aulas são de 40 minutos, então, para você ter assunto, você ter vocabulário numa língua estrangeira, por 40 minutos é bem difícil. Então, isso nos dá suporte para realizar essas aulas. E eu passei, depois que eu comecei, que eu tive acesso ao recurso, né, eu passei a utilizar ele, passei a utilizar para me preparar para as aulas. Então, eu baixo esse plano de aula, coloco lá no Notebook LM, tenho feito isso, assim, bem recorrentemente, e peço para que o Notebook LM gere ali o vídeo, gere material para que eu possa estudar, e também converso ali com o recurso para que ele me ajude ali no vocabulário, né, a aplicar aquele vocabulário em diferentes contextos, né, o vocabulário principal. E também me dê dicas de como responder algumas perguntas, porque você tem previamente algumas perguntas abertas. Então, que ele me traga estruturas, que me traga possibilidades de resposta. Então, vou dar só um exemplo para vocês terem uma ideia, né? Em uma das aulas, uma das aulas que eu fiz recentemente era sobre árvores típicas. E eu gostaria de explicar para a minha professora o que era o pinheiro. Então, imagine você explicar para uma pessoa que não é da tua cultura, que não é da tua região, numa língua, né, numa língua estrangeira, como que é aquela árvore, né, fazer essa explicação. Então, é um exemplo, né? Eu peço para o Notebook LM me ajudar com estrutura, com vocabulário, e é lógico que eu não decoro isso. Eu estudo e daí depois não sai igual, mas eu consigo melhorar muito a minha fala. E aí, pensando, né, utilizando isso para mim, eu pensei assim, por que não estender isso também, né, para os cursistas, principalmente da fluência? Então, o que eu fiz? Eu propus... Só voltar aqui para os meus slides. Eu propus uma reunião, né, de formação com os formadores com quem eu trabalho e também com a técnica que elabora o roteiro de fluência. Então, eu fiz uma reunião de formação apresentando essa proposta de integração entre a plataforma Inglês Professor e o recurso Notebook LM, mostrando de que forma que eu faço para que, né, sugerindo, então, que a técnica possa, em roteiros futuros, associar fazer essa integração também, né? Então, associar esses dois recursos, sugerindo que os formadores que participaram, né, eles estão em contato direto com os cursistas, então, às vezes os cursistas, principalmente aqueles que têm nível básico de língua inglesa, eles pedem, né, recurso. Professora, que outros recursos eu posso utilizar para, né, para melhorar a minha fluência? Então, os formadores podem utilizar isso como... também, né, poderiam utilizar como aí dicas para que os cursistas também, então, utilizassem o recurso para se preparar para as aulas. Então, aqui eu tenho as imagens, né, do momento ali, da formação, da reunião, aqui eu coloquei. Eu não vou passar para vocês, né, por conta do nosso tempo, mas eu coloquei aqui o link também da reunião. E é isso. Essa é a minha contribuição. Parabéns, Priscila, é legal, né? É o que, né? Que bom quando os estudantes conseguem chegar no nível que você tem, né? No nível
verificar qual a sua forma de aprendizado mais eloquente, qual a forma mais adequada, né? Então, foi muito bom a forma sua autodidata de aprender e de como que você já pensou, olha, e se eu compartilhar essa ideia com os demais é muito legal. Parabéns pela ideia. O Notebook LM também eu vi uma implementação muito legal ontem. Não tem a repercussão o quanto que a sua tem. Mas eu achei muito legal ontem o relato da Carol, daqui de Guarapuava, do Visconde, que ela usou aquela trilha de inglês do terceiro ano para o estudante fazer um elevator pitch. Já ouviu falar aquele negócio de se apresentar e falar tudo que tem para falar e pedir uma entrevista de uma chance de emprego, que era a proposta, né, do terceiro trimestre, e tinha que gravar o vídeo, e daí os alunos pediram ajuda para o Notebook LM. E daí o Notebook LM auxiliou eles na parte da fluência, na parte da produção do vídeo. Ficou muito legal, sabe? Foi mostrado alguns vídeos, nossa, como que ficou legal, os estudantes falando assim, daí tem a legenda embaixo, também ficou muito legal. O pessoal de inglês é pessoal fera, né? Olha, então, o pessoal não brinca em serviço, não. Muito bem, parabéns, ficou show de bola. Agora é vez da Angelita. Boa noite. Vamos lá, então. Bom, então, deixa eu começar bem rapidinho aqui do início. Eu trabalho numa escola aqui no Colégio Estadual aqui de Palmas, no sudoeste do Paraná. E, então, eu decidi criar um tutorial, tá? Então, deixa eu voltar para minha síntese. Então, a fim de auxiliar os meus colegas professores, deixa eu só colocar na apresentação de slides. A fim de auxiliar meus colegas professores a organizar os estudantes, então, por níveis de aprendizagem para o programa Se Liga, eu criei um tutorial de acesso conciliando com o uso de alguns RED. Eu acessei o programa de geração de dados do Power BI e selecionei as opções necessárias, até que eu tivesse, então, o acesso à somatória final dos estudantes nos 3 trimestres. Então, essa é a... Deixa eu passar aqui. Esse é o resultado, né, da tela do Power BI, então, a partir do momento que eu acessei os 3 trimestres aqui dos estudantes. Então, com isso, eu acessei o Gemini Canvas, né, apliquei um prompt e obtive a divisão dos estudantes nos 3 níveis de aprendizagem, que é aquela classificação da CIED. Depois, eu preenchi uma tabela do Excel, para que os meus pedagogos pudessem, então, visualizar melhor os estudantes divididos entre os 3 níveis indicados. Então, a partir da geração desses dados e esse agrupamento que o Gemini fez, eu preenchi a tabela, né, com um xizinho lá para facilitar a visualização dos pedagogos. Então, esse aqui é o comando, né, o prompt que eu dei aqui para o Gemini Canvas, e aqui foi a divisão, né, que ele fez pelos estudantes. Então, a recuperação, o reforço e o aprofundamento desses alunos, eles foram separados, né? Então, a partir disso, a gente pôde visualizar quantos estavam em cada nível. Bom, depois, eu utilizei o Notebook LM. Então, esse aqui foi a minha fonte, né, utilizada para gerar alguns dados. E, a partir disso, então, poder trabalhar de formas diferenciadas com esses 3 níveis dos estudantes. Então, aqui é a outra tela do Notebook LM, já com a fonte inserida e os comandos, né? Então, eu solicitei flashcards, né, que são aqueles cardzinhos, um teste, que é parecido com um quizzes, e também o mapa mental.
Deixa eu passar aqui, que tem, aqui é uma imagem do mapa mental que gerou a partir da fonte que eu utilizei. Então, aqui são algumas imagens, e agora eu vou apresentar para vocês aqui, bem rapidinho, um dos vídeos que eu criei aqui pro Se Liga. Eu fiz 2 tutoriais. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, né? Tá. Deixa eu dar play. Aqui é a planilha que eu havia comentado, né? Que nós preenchemos. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, professora, o áudio, mas eu acho que não está saindo o áudio do meu tutorial. Eu não estou ouvindo. Tá, eu acho que não está saindo, mas tem áudio, tá? Ah, peraí, achei o erro. Bom, seria isso, então, professor. Eu estou aqui com um pouquinho de dificuldade de compartilhar outra tela, mas seria mais ou menos isso. Então, eu criei esse tutorial para auxiliar os meus colegas professores nesse momento agora do Se Liga, né? Que é um momento difícil, assim, que a gente precisa fazer essa nivelar os estudantes. Parabéns, é um momento justamente fundamental, né? Tu parar os estudantes em níveis, dependendo da turma, às vezes você tem os 4 níveis ali, né? Dentro do reforço, recuperação, nível adequado, nível de aprofundamento. E daí, dentro dos 4 níveis, você separar os estudantes, né? De que forma você vai conduzir isso é interessante, que daí você pode colocar os diferentes níveis. Você usou daí ferramentas, né? 2 ferramentas de inteligência artificial que podem auxiliar. Porque até você fazer o tratamento de dados sem inteligência artificial é difícil. Até você fazer o tratamento de dados, nossa, é bem... A inteligência artificial ela é muito ágil. Uma coisa, não sei se vocês já sabiam, provavelmente vários de vocês sabiam, mas eu estava no meio do ano, eu estava precisando pegar um PDF, quebrar o PDF e substituir umas páginas de uns documentos meus para mandar para pro PDF. E daí, mas eu procurei na internet, daí tem alguns sites lá e que eles não estavam fazendo bem feito, eu pensei, mas espera aí, vou perguntar pro ChatGPT e pro Copilot, será que eles não fazem? E não é que eles fazem? Olha só, ainda nem gastei crédito, não tive que baixar pop-up, não tive que fazer nada. Simplesmente, ó, tire a página 4 e substitua tal página no lugar tal. Faz. Se algum dia vocês precisarem quebrar PDF, só mandar para a IA, que a IA faz, ó. Então, é coisas assim que às vezes a gente não pensa, né? E quanto que é ágil. E é legal que você pensou nesse momento agora de Se Liga uma forma interessante e daí você quis auxiliar nos colegas, fazendo o tutorial e tudo mais. Bem legal, parabéns, Angelina. Agora é vez da Vanderly. Boa noite. Vou apresentar aqui. Bom, meu nome é Vanderly, né? Eu trabalho no curso de formação de docentes e a minha implementação foi na
primeira série do curso, né? A disciplina que eu trabalho é prática de formação. O tema, né, foi educação inclusiva. Esses alunos, na verdade, eles teriam que fazer uma visita à PAI, então a gente introduziu, né, a educação inclusiva antes dos alunos irem fazer essa visita. Aqui, né, eu coloquei só um dos prompts utilizados pelos alunos, porque eles foram divididos em grupo e cada aluno, né, criou o seu prompt. Deixa eu explicar como que foi desenvolvido o trabalho. Como eu falei para vocês, né, eu trabalho nessa disciplina de prática de formação no primeiro ano, e trabalhar a inteligência artificial com esses alunos que serão futuros professores, né, eu penso que seja essencial, né, porque a gente pôde observar no curso que a inteligência artificial aí, ela personaliza o ensino, né, a gente consegue aí aprimorar o planejamento, as atividades, desenvolver aí habilidades críticas, ela otimiza o tempo, né? Então, é muito interessante a gente inserir isso aí, né, com os alunos que serão futuros professores. Então, como que foi realizado o trabalho? Né? Primeiro, a gente introduziu aí o tema através, deixa eu mostrar aqui, através aqui de um videozinho, né, Coerdas, que eu acho que vocês devem conhecer, né, para introduzir aí a questão da educação especial, os alunos refletirem, né, sobre essa questão, sobre o que é e a importância. Aí, depois, eles divididos em grupo, eles teriam que pensar em uma forma de apresentar, né, o que é a educação especial. Só que eles teriam que apresentar isso de uma forma bem criativa. Eles primeiro teriam que pensar de que forma que eles iriam apresentar, aí depois eles utilizariam aqui do Gemini para auxiliarem como eles desenvolver esse trabalho que eles tinham pensado, né? Alguns, então, pensaram assim, em apresentar através de slides, outros em entrevista, né? Outros alunos pensaram em teatro. Aí, depois que eles tinham definido qual a forma de apresentação, aí eles pediram ajuda aí para o Gemini. É claro que eu, né, dei uma introduçãozinha básica ali do Gemini para eles primeiro, né? Mas assim como o professor Gesiel comentou, né, seria muito interessante que nós tivéssemos mais tempo, né, em uma só dessas ferramentas aí para a gente poder explorar mais, né? Seria muito interessante. E depois que os alunos fizeram isso, aí a última parte, né, foi eles fazerem essas apresentações, né? E qual o resultado, né? A gente observou que os alunos se engajaram, né? Ficaram curiosos aí por essa ferramenta que a maioria usa realmente o chat, né? O GPT. As propostas, né, criadas ali por eles no Gemini, né, demonstraram coerência e sensibilidade também aí dos alunos diante das necessidades específicas dos estudantes com deficiência. Observou também que os alunos tiveram uma certa, né, autonomia aí, né, em relação às atividades, e reconheceram aí também que, né, a inteligência artificial é um apoio que pode ser utilizado ali, né, para poder realizar as atividades. Aqui a reflexão final, né? Os alunos aí no começo também tiveram dificuldade ali para formular os comandos, né? O trabalho favoreceu aí
o desenvolvimento em relação à colaboração, ali a troca de ideias, né? Essa turma, inclusive, é uma turma assim, que ela é bem dividida. A gente observou ali que teve uma união, né? Eles se interessaram, então houve uma colaboração muito grande ali no desenvolvimento da atividade. Então, a gente pôde observar, né, que o Gemini ali contribuiu significativamente, né, para a formação desses alunos que serão futuros professores, né, ampliou aí o repertório pedagógico, né, que é muito importante. Então, a gente pôde observar que essa ferramenta, né, ela pode, sim, auxiliar aí a prática dos professores. Aqui tem algumas fotos, né, dos alunos fazendo, elaborando um grupo. Um grupo, né, realizou aí a entrevista, né, o Gemini aí deu um roteiro aí de entrevista que os alunos poderiam apresentar, né, outros fizeram slides, né, aqui está alguns prompts que os alunos utilizaram e o que o Gemini ofereceu, né, para os alunos. E é isso aí, professor. Parabéns, Vanderlei, ficou muito boa a sua produção. Dá para ver na cara dos estudantes quanto que eles estão comprometidos ali com a realização do teu produto ali, do teatro, da escrita ali, né? Ficou muito legal a tua produção. Com certeza isso agregou muito na vida dele. Parabéns, ficou muito legal. Agora é vez da Josiane. Bom, então, a minha implementação aconteceu com o curso técnico de design de interiores subsequente, e onde eu sou professora, né, eu tenho a disciplina de História da Arte e Design, e eu quis tentar utilizar o notebook LM como uma ferramenta para preparar uma síntese, uma revisão de conteúdos para eles antes das provas, e a gente tentar utilizar isso de uma forma dinâmica dentro da sala também, que eu consegui compartilhar com eles o material, eles iam acompanhando, então, durante a explicação e o desenvolvimento da aula. Foi bacana, assim, no sentido de conseguir fazer uma produção rápida, uma síntese, uma preparação de aula que eu achei que foi muito prática. O que falta realmente é a gente aprender esse refinamento, a tratar as informações, né, a dar os prompts de forma correta, mas o que ele produz, o material que ele produz tem um nível bem interessante. Então, eu fiz a seleção de vários artigos que a gente utiliza dentro da nossa grade, coloquei esses artigos e fui colocando prompts, fazendo lapidações para ele fazer uma produção, então, de material. Dentro disso, então, eu construí o mapa mental que eu utilizei para fazer a revisão em sala de aula. A gente também utilizou os cards, que foram utilizados como uma forma de um exercício prático, né, de representação, e o resumo, depois eu deixei postado para eles no Classroom, para eles ter acesso e estudar depois para as avaliações, né? Então, toda essa parte de material foi construída tudo a partir do notebook LM. Aqui nesse slide aparecem as imagenzinhas específicas das produções. E uma das coisas que eu utilizei, que eu achei bem bacana, foi a construção do videozinho, né? Assim, dessa produção visual do Storybook para fazer uma síntese um pouco mais bacana, assim, um pouco mais dinâmica. Conforme eu ia apresentando, conforme eu ia fazendo, eu também ia pedindo feedback deles, o que eles estavam achando,
porque diferente de quando a gente trabalha com adolescente, quando a gente trabalha ou com as crianças no ensino fundamental, o adulto é mais difícil da gente manter ele interessado em alguma coisa, porque ele já tem tanta coisa, né? Os nossos alunos do SUB, eles já chegam com tanta coisa na cabeça e é família, é parente mandando mensagem, ligando no meio da aula. Então, a gente tem que ter alguns atrativos diferentes para a gente tentar ter essa parte do engajamento e a participação deles. Então, conforme eu fui falando, fui trazendo, eles foram colocando que eles acharam interessantes. Alguns alunos se interessaram pela ferramenta, porque também não conheciam. A gente teve, assim, uma discussão a partir dos elementos, das palavras-chave que veio no mapa mental, que foi até maior do que eu tinha imaginado como proposta, né? Então, se expandiu muito mais do tempo que eu tinha deixado para fazer essa apresentação, né? Então, a gente acabou indo muito além disso. E toda essa organização, essa produção, eu consegui fazer em pouco tempo. Então, o que a gente fala assim, a gente se livrar de técnicas antigas para substituir por coisas que nos facilitam, ainda mais fechamento de trimestre, bimestre e tudo mais, eu acho que isso é muito bacana. Então, eu aprendi muito com o desenvolvimento da proposta prática, assim, quando eu fui tentar mexer. Como foi colocado antes, eu ainda acho que a gente precisaria ter mais aulas específicas para ficar mais, conseguir, assim, ter uma lapidação melhor também dos produtos que a gente faz, e todo esse processo, tudo que a gente aprende dentro dessa parte de IA e tecnologia, eu acho que ela favorece muito a nossa capacidade também de absorver coisas melhores, né? De trazer referências melhores. Nos permite que a gente tenha mais tempo para se dedicar numa pesquisa diferente, porque eu não vou precisar gastar o meu tempo produzindo um material, eu preciso ter o meu tempo dedicado à leitura da minha matéria-prima, né? A produção, a IA me ajuda a fazer. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que mais trago como maior qualidade dentro da produção. E os alunos, no final, deram um feedback bacana, assim, por achar que foi dinâmico, que foi prático, que a gente conseguiu revisar o conteúdo necessário, e acharam também que as anotações foram bem válidas para utilização, para estudo da avaliação desse bimestre. Então, eu achei que foi bastante pertinente. Gostaria de aprofundar mais, né? Então, quem sabe ano que vem ter mais oportunidade de continuar dentro dessa linha também. E é sucinto. Parabéns, imagine, muito boa tua explanação, tuas colocações bem pertinentes, maravilhoso, bem isso mesmo, parabéns. E legal, né, estudantes ali estudando, você trabalhando já a autonomia dos estudantes no aprendizado, que nós discutimos com outros colegas ali, é muito bom, parabéns. O fato de ser subsequente, de serem todos adultos, também dá uma diferença, né? Eu imagino que se fosse aplicar para o ensino médio ou para o ensino fundamental, que eu tenho no período da tarde, não funcionaria da mesma forma, né? Eu acho que o público com certeza influencia, né? Então, ali foi dinâmico nesse sentido também, né? O resultado que eu consegui também foi porque o público colaborou para esse engajamento final também. Eu testei fazer com o terceiro ano, isso também, coloquei os slides do RCO para eles estudarem e produzirem um material. Ficou bom também. Significa que eles conseguiu a ferramenta estimular essa autonomia do estudante na criação e na aquisição do conhecimento básico que tinha naqueles slides ali, bem interessante. Agora, para fechar, é Rosângela. Olá, boa noite. Vou me preparar aqui para a apresentação.
Então, eu atuo no Núcleo Regional de Educação de Cascavel, no setor de formação continuada. Então, quando eu fui pensar na minha implementação, ficou bem claro por quê, né? Nós estamos em constante formação, em constante capacitação. E acho que vem essa questão das IAs, elas vêm bem de encontro com a nossa realidade enquanto educadores, né? Porque é um tema bem pertinente e essencial, porque fugir, a gente não pode fugir, né? Quando eu também fiz o PDE na turma anterior, quando eu ouvi falar sobre o ChatGPT, eu fiquei assim, eu não quero saber disso, né? Mas aos poucos você vai entender que fugir não adianta, né? Ou você usa seu a favor, ou você tá totalmente fora. Então, aos poucos, a gente vai se acostumando com essa questão das IAs, né, da inteligência artificial, dessa questão dos recursos, né, educacionais, né, porque antigamente era restrito e agora ele se tornou muito, muito amplo, né, e o fato da gente estar aqui já é exatamente o setor que eu trabalho. A gente não trabalha direto com os formadores, mas a formação continuada, a questão de trabalhar com o SICAP, a questão lá das fichas de frequência, tudo isso passa pela gente, né, e além do certificado, também tem o conhecimento, né? E mais do que nunca, agora a gente está questão das progressões, então a gente está sendo procurados, né? Querendo certificados, o pessoal está conferindo. Então, assim, é uma pontinha que agora está ampliando, né? Então, todo mundo busca, além do conhecimento, a progressão, né? Então, ali no meu setor, é assim, a gente percebe muito isso, né? Que o pessoal busca o conhecimento, busca o certificado, porque a progressão ajuda bastante, né, na questão financeira e no aperfeiçoamento profissional, né? Então, o tema que eu busquei junto ao trabalho foi aprender e evoluir, a importância da formação permanente na atuação dos profissionais. Então, a justificativa, a formação continuada é essencial para fortalecer as práticas pedagógicas, administrativas e de gestão, garantindo a qualidade do ensino público. Objetivo central: promover momentos de aprendizagem colaborativa entre os profissionais do setor de capacitação do NRE, incentivando a reflexão sobre a prática e o uso de recursos educacionais como suporte. Eu escolhi, né, como tema principal ali, atividade principal, né, o mapa do saber, e utilizando algo que a gente já aprendeu em outros formadores, né, que foi o Padlet, porque foi uma forma da gente ter esse compartilhamento, essa troca de experiência, né, essa troca de informações. Então, cada um compartilhou o que mais eles tinham de experiência, né, na formação que foi, como dizer assim, que foi significante, né, na vida de cada um deles, né? Aí, a partir dali, o pessoal fez um comentário, né? E assim a gente conseguiu criar esse mapa do saber e conseguiu conversar de forma online, né? Embora a gente estava no setor, né? Só que a gente usa a questão do Padlet porque é uma questão até da atualidade mesmo, que a gente usa também como recurso educacional digital, né? Daí o tema que eu usei foi do Gemini, lá do Canva. Aí eu fiz um quiz relacionado a capacitação, né, a formação continuada, e também um infográfico que também falou sobre a formação. Então, esses dois esse quiz e esse infográfico, ele está junto lá no Padlet. Então, eles puderam compartilhar junto lá nesse arquivo que eu compartilhei com eles. Então, os resultados avançados, né, os profissionais envolvidos demonstraram compromisso e entusiasmo ao compartilhar suas vivências. Foi reconhecida a importância do aprendizado contínuo para a melhoria das práticas educativas. Percebeu-se uma integração entre diferentes funções e áreas de educação, promovendo escuta, partilha e crescimento mútuo. Houve a convicção de que a formação permanente é essencial para o desenvolvimento profissional e para a qualidade de ensino por meio do aprendizado coletivo. Então, assim, com relação ao curso que a gente fez, o que a gente percebe, né? Eu já fiz vários heads. Eu fiz, nas jornadas anteriores, eu fiz desenvolvendo a fluência.
Mas a terceira etapa levou para o Heads de novo. E eu aprendi muita coisa. Aquele aqui do Storytelling, eu fiquei maravilhada. Eu adorei. Não coloquei, porque a gente tem pouco tempo e já tinha esse trabalho já engatilhado, né? Mas eu achei muito interessante e coisas novas, né? Uma ferramenta ali com uma amplitude muito grande. Então, eu acredito que conhecimento vai longe. A formação vai ser longa para nós. Não vai ter muita coisa ainda pela frente. Então, seria isso. Que maravilhosa a implementação, Rosângela, ficou muito boa a tua implementação. Legal, né? A importância das tuas pastas aí no fluxo ali do NRE, você citando bem, fazendo uma introduçãozinha básica. A questão da aplicação ali, né? O quanto que foi útil para o setor, isso é muito bom para a organização, para a discussão, para elaboração do material, muito rico isso. A forma como você conduziu a explanação também ficou muito clara, muito objetiva e com uma fala de gestão mesmo, maravilhosa tua fala. E que legal tua última fala também, que essa jornada foi uma jornada bem interessante, assim. A gente sempre vai dando pitaco. Só para falar, a técnica que prepara o material para nós era a Bárbara, agora por último trocou para a Ingrid. A Ingrid, quando ela foi elaborar os materiais da terceira jornada, ela estava ouvindo a nós estávamos, que seria bom, né? Seria isso, aquilo. Agora daí dá uma parada, provavelmente vai voltar a conversar ano que vem. A Ingrid já tem, a Priscila sabe bem, agora vai ter o Dança das Cadeiras, vai trocar agora o pessoal dos cursos, então daí agora troca tudo, daí tem uma dinâmica que talvez troque alguma coisinha ali dentro dos formadores, e por isso daí talvez, daí muda tudo isso, e daí a audição fica um pouco modificada. Mas, assim, é sempre pensado com muito carinho na produção de cada um dos profissionais de educação que poderia agregar conhecimento, em geral, para todos os profissionais da rede. Gente, agora vamos para os últimos slides, então. Parou aqui. Compartilhando. A Nicole já apresentou, professor? A Nicole, ela não está presente. Eu acho que ela não vai acabar apresentando. Ela falou que tinha uma consulta hoje. Daí ela disse que não sabia se ia chegar a tempo. Aqui nosso slide 11. Ele vai falar na síntese final. Nossa aventura pela jornada 3 está chegando ao fim. Oh, que pena. Mas os blocos que colocamos juntos continuam firmes e prontos para sustentar as próximas construções. Sua participação ativa foi essencial para o sucesso da nossa vila. Com sua criatividade, com a criatividade de cada um de vocês, e a cooperação em equipe, foi construído um mundo de conhecimento, cheio de conexões e pontos que ampliam os horizontes da educação. Cada ideia compartilhada é um bloco colocado no GE Craft. Estamos encerrando nosso GE Craft. Nossa aventura chega ao fim, mas os blocos que construímos juntos continuam firmes e prontos para assentar próximas construções, como vocês já estavam vislumbrando, né? 10ª missão do GCraft, concluída com sucesso. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Não? Então eu fecho aqui, se alguém quiser falar depois também. Mas é um prazer estar aqui com vocês, durante toda a jornada, foi um prazer estar com vocês, ouvindo vocês, conversando, trocando ideias.
Foi um prazer estar aqui com vocês nessa toda essa jornada. Vocês são maravilhosos, continuem assim. Acreditem na educação, é isso que eu digo. O pessoal só tem a ganhar quem está junto com vocês, tá bom? Deixa eu fazer o print. 1, 2, 3. Gente, feliz ano novo, feliz Natal, tudo de bom, se cuidem, tá? Pode falar, Priscila. Só quero agradecer, Paulo. Obrigado pela tua condução, obrigado, né, pelo teu cuidado conosco. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado, professor. Grande abraço. Abraço, gente. Obrigada. Obrigado, professor. Gratidão. Imagina. Tchau, tchau. Obrigada, Pablo. Aprendi Nada. bastante nesse GE. Que assim seja.